Olá meus irmãos, meus amigos, Mutumbaxé, boa noite, Mucuyu, Saravá para quem é de Saravá, Amém para quem é de Amém, Shalom para quem é de Shalom, enfim, que a paz de Deus, o amor de Deus esteja sobre todos nós nesta noite, hoje e sempre, em todos os dias das nossas vidas. Tenho que falar um pouquinho com vocês, a pedido dos nossos dirigentes, do nosso mestre, nosso Ogum Quebra-Demanda, companheiro, nosso grande mestre Sete Encruzilhada das Almas, para falar a todos, trazer um pouco dessa espiritualidade, fazer alguns alertas a pedido dessa espiritualidade e ajudar as pessoas nesse momento tão difícil e crucial. As pessoas estão entrando em pânico, estão desesperadas e de fato, nós já passamos outras vezes por isso. É como se nós estivéssemos passando pelas provações. Tem a ver sim com a quaresma, segundo os nossos mentores. Estou aqui para explicar, estou aqui para passar uma palavra, para trazer um conforto, para trazer uma questão de esperança, de todo mundo está pensando que vai morrer, que vai entrar numa pandemia, num caos total. E eu tenho um recado espiritual para você que está me assistindo, para você que acredita e para você que principalmente tem fé. É aí que entra a questão da espiritualidade e da religiosidade, que é o tema de hoje. Ter fé, não há como ter fé, de existir sem ações. Não existe fé sem ação. A fé é o sinônimo também do amor, e também não existe o amor sem as ações. Então é muito fácil, segundo a espiritualidade, pregar o Deus aqui na boca. E na hora do desespero, que a coisa toma conta, que a gente não tem muitas vezes para onde ir ou a quem recorrer, até o fato de ir recorrer a alguém hoje está limitado por conta dos decretos, enfim, e a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Trago do espiritual uma mensagem de conforto dizendo a você e a todos: tenha fé. Tenha fé que tudo isso vai passar. É o recado espiritual que eu tenho para você para iniciarmos essa noite. Tenha fé, acredite em Deus acima de todas as coisas, que tudo isso vai passar. Isso é importante. Isso é o mais importante dessa noite. Acreditar que Deus está contigo, Dependente da sua crença, do seu credo religioso, da sua prática religiosa, Deus existe, certo? Deus existe. Dentro da espiritualidade, Deus existe. Então coloca esse verdadeiro Deus dentro de você, aplica, vai à prática, se cuida, bota a tua máscara, passa o teu álcool em gel, precisa trabalhar, vai trabalhar, mas resguarda esse período de quaresma espiritual. Cuida do teu espiritual, se envolve no invólucro espiritual, pede a bênção, a graça de Deus. Se tem que ir trabalhar, vai acreditando que nada, nenhum mal lhe acontecerá. Está escrito, nenhum mal há de existir para quem está em Cristo nosso Senhor. Estar em Cristo está nessa vibração crística, que é espiritual. Não adianta termos o melhor pastor, o melhor padre, o melhor pai de santo, se nós não tivermos o melhor dentro de nós, que é Deus. Os nossos dirigentes materiais, nossos dirigentes espirituais, que são nossos babalorixás e alorixás, o nosso pastor, o nosso mestre, eles estão aqui para nos orientar. E nada mais justo que nessa hora façamos tudo aquilo que ele nos ensinou. Todos os ensinamentos. Ensinamento. Vamos aplicar, vamos praticar o ensinamento na nossa vida. Nós não vamos enfrentar qualquer pandemia, qualquer situação de peito aberto. Nós temos que estar moldados com Deus Nosso Senhor. Tá? Então vamos lá, esse que é o recado que eu tenho para você essa noite. Agora vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade e religiosidade. Vamos pensar assim, a palavra que vem do Evangelho, talvez não chegue a todos os campos. Talvez não chegue aos lugares mais remotos desta terra. A palavra é o poder espiritual, que deve existir à prática, voltando a dizer. A religiosidade, que vem da religião, do religare, do latim, é onde você vai praticar a tua espiritualidade.
Né? Por exemplo, eu sou um bandista, eu pratico a minha espiritualidade, a minha prática religiosa dentro de um terreiro de Umbanda. Você é cristão no sentido de ser crente, evangélico, protestante, do protestantismo, você vai praticar a sua espiritualidade dentro dos seus cultos. Nós também temos os nossos cultos, né? O importante, e se você também é de um outro credo, de outra religião, os muçulmanos, enfim, qualquer vai praticar na sinagoga, os lugares que nós humanos criamos. Nós criamos espaços físicos para praticar a nossa religião. Dentro dessa prática religiosa, que está os preceitos, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que nós entendemos, conhecemos, né, ou tomamos como conhecimento, de alguém, ou de um dirigente, de um pastor, enfim, né, do nosso mestre espiritual, falar assim, vamos chamar assim, para generalizar todo mundo. Nosso mestre espiritual é o pastor, é o padre, é o babalorixá. Ele nos ensina aquela prática religiosa. Né? Então, vou falar um exemplo bem atípico. A pessoa que vai de manhã, de tarde e à noite na igreja. Ela vai com o corpo e vai com a mente, mas talvez ela não vá com o coração. Né? Já vimos pastores, padres, e já vimos pais dizendo assim, filho, vai para casa. Não é aqui que você tem, não é o terreiro, não é o centro, não é a igreja, não é o banco da igreja que vai melhorar a tua vida, é a tua prática religiosa. Quando você pratica algo, e você pratica isso com a vertente vibratória do coração, aí os resultados começam a aparecer. Não dá para você plantar limão e colher trigo. Nós estamos vivendo um momento de ceifa. É exatamente isso. Está escrito há muito tempo nos evangelhos. Né? E o momento agora é da prática religiosa. É de ter fé. Ter fé. Se tu tiveres a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, tu vai pedir a esse monte que ele saia daqui e ele vai sair. É dessa fé que nós temos que viver hoje, dentro da sua prática religiosa. Então essa fé quer dizer que você tem que praticar a espiritualidade, independente da tua religiosidade. Essas são as diferenças. Então, como eu falei, a palavra talvez não chegue nos campos mais remotos desta terra, mas você há de convir comigo, que você já, em colônias, né, que aqui na nossa região é muito comum, você chegar numa colônia e ver lá um senhorzinho que ele não é crente, ele não é evangélico, ele não é do terreiro, ele não tem nenhuma conotação religiosa, mas ele fala em Deus o tempo todo, graças a Deus. Os antigos, que muitos não tinham prática religiosa, tinham as enchentes, observavam o tempo, a lua para plantar, e quando dava aquelas devastações, né, enfim, eles aplicavam aquilo a castigos divinos. E nos tempos de hoje, esses mesmos senhores anciãos, né, que são os nossos ancestrais, nossos descendentes, eles guardavam a quaresma, eles cuidavam disso. Boa noite, Adriana, Adriano, Camila Paim, Tati, pessoal da praia, estou vendo vocês aqui, tá? Obrigado por estar conosco, né? Isso é uma prática religiosa. Vocês estão praticando a espiritualidade. Mais ainda se compartilhar o vídeo. Boa noite para vocês. Então, nesses campos remotos não chega, mas o homem fala em Deus. Da onde ele criou essa divindade de acreditar e crer em Deus? Aí é que está. Nós praticamos a nossa espiritualidade quando estendemos a mão para o próximo, independente da religião. Quando nós olhamos não com estes olhos o outro, mas sim com os olhos espirituais. Olhar o próximo com olhares espirituais é esquecer, deixar de ver que ele tem defeitos tão iguais quanto os nossos. São falhos como a gente. E quando a gente olha para o irmão com olhos espirituais, a gente vai aplicar na prática o exercício da nossa espiritualidade numa situação que o próprio Cristo disse. Temos um irmão que está errando, está falhando, né? Nós vemos com esse olho. Mas se olhar com olhares espirituais, por que ele está errando dessa forma? Por que ele está se comportando desse jeito? Né? Está com o demônio? É porque ele está indo no terreiro. Porque isso. Nós buscamos desculpas para justificar onde ele está. Mas não encontramos nenhuma justificativa.
O Cristo disse que quando acontecessem essas situações, né, Jesus, o Cristo, disse para nós: vá até o teu irmão e ademoeste-o, ou seja, corrija o teu irmão com brandura, ensine ele o caminho. Não é isso que os nossos pais de santo fazem? Não é isso, às vezes com veemência, né? Veemência, não com autoridade, mas não com autoritarismo. Não no sentido de nos humilhar, mas no sentido muitas vezes de nos colocar na linha, como um bom pai faz. Como um bom pai faz. E como um bom dirigente faz. Como um bom sacerdote faz. Ele traz os seus filhos, ele acolhe os seus filhos, ele encaminha os seus filhos, ele aconselha os seus filhos. Se eles vão tornar essa prática religiosa, espiritual, é com eles. Nós temos que entender que cada um de nós que estamos na Terra temos um grau de evolução espiritual. Cada um de nós tem um grau de evolução espiritual. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, outros têm um grau de espiritualidade mediana, independente da prática religiosa. Né? Independente da prática religiosa. Então é onde eu pergunto para você, qual a religião ideal para a gente seguir? Vamos fazer essa questão? Qual a nossa religião, qual a religião ideal para a gente seguir? Como tantas existem. A gente conhece algumas aqui por sermos brasileiros, mas existem muitas religiões catalogadas, pessoal. Muitas. É só você estudar, procurar saber, você vai ver a quantidade de religiões que tem. Agora, a quantidade de espiritualidade que você pratica em cada das ações está na sopa que o kardecista faz, está nos trabalhos espirituais que os umbandistas fazem. A espiritualidade está nos cultos evangélicos, nas missas, nas catequeses, enfim, em todas as vertentes, em todos os preceitos. Está no acender de uma vela, está no fazer a comida para um santo, está no estender a mão ao irmão, está no acolher alguém na sua casa e também em todos os outros segmentos. É o que você faz, certo? Não. É como você faz. Nem sempre é o que você faz. Eu vou todos os domingos à missa. Tá bom, legal. Eu vou segunda, quarta e sexta no terreiro. Eu vou todos os cultos, eu vou nas vigílias. E isso quer dizer o quê? Você vai. Mas quem tem a capacidade de julgar você se você está em Deus, se você está com Deus? Só a espiritualidade. Não é a prática religiosa. Não é a quantidade de vezes que você vai. Tanto não é a quantidade de vezes que você vai, ou o lugar que você vai, né? Às vezes a pessoa está afastada do templo, está afastada da religião, mas ela está em Deus. Essa é a diferença. Às vezes a pessoa está na religião, mas ela não está em Deus. Ela está passando por um remorso muito grande, uma raiva de alguém muito grande, ela está com pouca fé, ela não está exercitando isso direito. É onde o Cristo virá, olhará para esta pessoa e dirá assim: onde um será levado e o outro será deixado. Momentos que nós estamos passando agora. Ele chega para a pessoa, o Cristo, que todos nós, independente do credo religioso, nós vamos passar por isso. Nós estaremos frente a frente com o Pai. E ele disse assim: não te conheço. Eu assim: como o senhor não me conhece? Eu estava todo dia, segunda, quarta e sexta eu estava no terreiro. O evangélico vai dizer assim: não, pai, eu estava lá, todo culto, toda vigília eu estava lá com o senhor. Assim, você... não, toda missa, toda novena que tinha, procissão, romaria, eu estava lá. Ele vai dizer assim para você, seja um bandista, seja católico: nunca te vi. Conhece essa passagem do Evangelho? Nunca te vi. E você pensa assim: pô, mas eu fiz tanto e ele não me viu? Não é a quantidade, não é o que você fez, mas como você fez. Por isso que ele fala do campo, onde um será deixado e o outro será levado. No campo não tem missa, não tem igreja, não tem templo. Hoje tem bastante, né? Mas tem lugares remotos que não vão chegar a palavra lá. E aquele homenzinho, um senhor, um lavrador, um plantador de bananeira, enfim, ele está em Deus. E nós, às vezes, pomposos, né, com a Bíblia embaixo do braço, com as guias mais bonitas e confeccionadas dentro da camarinha, né, fazendo o jejum que precisa estar na camarinha e fazer, talvez não estejamos tão quanto igual está aquele homem puro lá na mata, onde a palavra não foi. Ele não segue nenhuma passagem bíblica. Ele mal sabe falar, mas o que ele faz melhor é sentir. Essa é a diferença. Ter a pureza de uma criança, disse o Cristo. Isso é espiritualidade.
Não é o exercício religioso, é a prática espiritual. Quando eu aplico aquilo que eu aprendo na minha religião, eu aplico para com o próximo, eu estou com o próximo, eu divido com ele. Eu divido as dores, eu divido as frustrações. Quando alguém conquista, eu tenho a felicidade pela conquista dele. Eu não me ciúmo, né? Eu acredito, eu confio, eu autorizo, eu agradeço, porque é uma pessoa que está se elevando, uma pessoa que está feliz, e uma pessoa menos a incomodar também. Quantos irmãos baixam nas casas, nos terreiros, nos templos, nas igrejas, pedindo socorro? Que socorro? Para pagar suas contas? Não. O maior dos pedidos de socorro são para os cuidados com a alma. O se encontrar, né? São aquelas coisas que tormentam com a capacidade de tirar o sono da pessoa. E ela não sabe de onde vem. Ela não sabe o que acontece com ela. E quando se tem uma casa, quando se tem um templo, quando se tem uma igreja que faz o acolhimento dessa pessoa, que fala aquilo que ela precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir, essa pessoa sente o ápice do espiritual agindo nela. Ela encontra o Cristo dentro da igreja, ela encontra o Espírito Santo, ela encontra o amor dos orixás, ela encontra em cada religião que ela estiver, ela encontra uma vibração diferente. Mas tudo vem do Pai. Essa é a diferença. Tudo é espiritualidade. A prática religiosa é para que você tenha, onde que eu busco Deus? Na igreja. Onde que eu busco uma solução dos problemas? No terreiro. Eu preciso tomar um banho de descarrego, preciso resolver minha vida. Meus caminhos estão todos fechados, vou procurar um pai de santo. Vai, tenta, busca. Talvez você não encontre no terreiro o que você precisa dentro do seu grau de evolução. Talvez você não encontre aquilo que você precisa na igreja evangélica. Talvez você não encontre aquilo que você precisa na romaria, talvez você não encontre nas procissões, nos discursos, né, nas palestras dos padres, né? O padre Fábio de Mello fala muito bem, fala com o poder do Espírito, toca as pessoas, admiro o trabalho dele, mas ele não chega a todos, ele não alcança a todos. E aí você pega e vai numa benzedeira, e a benzedeira com galinha de arruda, benzendo você, falando, você encontra a paz. A paz que você tanto procura, o espiritual. Você tem um encontro com você mesmo. Enfim, eu cito essas três maneiras de religiões, mas eu não sei aonde você vai encontrar. Não tem um remédio, não tem uma fórmula para você encontrar a espiritualidade. O importante é que quando essa semente da espiritualidade é plantada em você, é importante que você regue ela todos os dias. Porque diz o Senhor, uma semente foi plantada e ela não germinou porque os espinhos sufocaram. Lembra? Foi plantada num terreno e o terreno não era fértil. Conhece a passagem da semente? Então, o local, o terreno somos nós. E quando a gente elimina os espinhos, a semente cresce e vira uma árvore, certo? A gente precisa alimentar essa árvore com boas ações para que ela tenha raízes. E tendo raízes, os ventos fortes, os vendavais da pobreza, da doença, como esse nós estamos passando agora. Quem tiver raiz forte em Deus, quem tiver suas raízes alicerçadas a uma espiritualidade, não uma religião. Tá? A uma espiritualidade. A religião é independente da prática. Tá? Quem estiver com as raízes alicerçadas será uma árvore tão forte que o vento vai envergar. Talvez caiam todas as folhas, mas você continua em pé. Porque a sua crença, sua prática religiosa está alicerçado em Deus. Em algo que é concreto. A concretude de tudo aquilo que você fala, que você aprende na tua religião, é nessa hora que você tem que aplicar. E é aí que está a diferença da espiritualidade e da prática religiosa. Isso é muito importante, está bem aqui dentro, bem alicerçado. Aí nós temos as nossas provações. Uns vão dizer que você tem karmas, certo? Outros vão dizer que você tem processos espirituais vindos de outra reencarnação. Independente do culto, vai dizer que você tem problema com a sua ancestralidade, né? Se você for na igreja evangélica, provavelmente eles vão descobrir ou entender ou ver, né? Porque lá tem as pessoas que são as pessoas que fazem revelações, que dentro do nosso ritual são as pessoas que são videntes. É a mesma coisa.
É o mesmo dom espiritual, só que feito em locais diferentes de acordo com aquilo que você acredita. Tá entendendo? Beleza? Então, aí lá vai dizer que você tem feitiços. E enfim, vão cantar louvores, vão colocar você vai rodar, girar. Você vai sentir que aquilo tudo saiu de você. E você vai ter um encontro com Deus. Dentro do terreiro você vai tomar banho de descarrego, vão acender velas, vão fazer um monte de coisa para você. E você vai sair de lá também acreditando que encontra Deus, que os seus caminhos serão abertos. Isso é prática religiosa. A tua espiritualidade é aquela que vai, independente da sua prática religiosa, vai te dar a fortaleza que você precisa para passar por todas as tribulações. E em um caso, essa que nós estamos passando agora. Chama a atenção de você, através do pedido do nosso mentor espiritual, para que a sua fé seja só pequenininha ao ponto de ser do tamanho de um grão de mostarda. Para que você passe não só por essa, mas por todas as tribulações. Boa noite, Neuza, Samanta, Rita de Cássia, Diva, grande diva, né? Grande diva. Pessoal, que eu tenho muito carinho por vocês, né? Vocês sempre estão assistindo os nossos trabalhos. Então, pessoal, é isso. Acreditem que a espiritualidade está e virá com você aonde quer que você vá. Essa é a diferença. Quero que você entenda uma coisa. Se você viajar para um outro país e precise, por conta de uma transferência de emprego, talvez ela não tenha o tão sonhado e tão carinhoso terreiro ao qual você frequenta. Sabe o que é isso? Aí você vai ter que escolher entre o material e o espiritual. Todas as suas obrigações, todo aquele pessoal que você já cuida, que você ajuda, que auxilia, você recebe uma proposta para viajar para um outro país e ter que ir lá trabalhar e não vai ter exercício de prática religiosa. Agora eu pergunto para você, por conta disso você não vai ter mais a tua prática espiritual? Aí é que está toda a diferença. A tua espiritualidade, que vem e provém dos seus ancestrais, aqueles que são, né, antes de você, vai estar com você aonde quer que você vá. Você vai viver nessa vida fazendo escolhas. Isso mesmo. Às vezes escolhas doloridas, né? Doloridas de apego. Mas estamos aqui, mas estamos nesta terra para nos desapegarmos, ganharmos a evolução espiritual. O mais importante do amor espiritual é o desapego. Sim, é acreditar que o outro, se quer ir, vai. Se o outro quer ficar, fica. E se ficar, decidir vocês dois ficar, um rega o outro. Como que se rega o amor no outro? Falando? Dizendo que ama? Escrevendo cartas? Digitando, enviando mensagens? Bom dia, um carinho no coração? Não. Com prática. Não existe amor sem prática. Não existe fé sem prática. Prática religiosa, sim. Mas acima da prática religiosa, como você está aplicando? Como você está fazendo essa prática religiosa? Com a espiritualidade. Meu irmão Alessandro, dirigente também espiritual, Daniele Muraro, obrigado pela audiência. Isso, meu pessoal. Essas são as coisas distintas entre religião e espiritualidade. Critério religioso, né? Quando você for procurar alguém que vai cuidar do teu espiritual, um religioso que vai cuidar do teu espiritual, porque ninguém, gente, nasce sabendo sobre a espiritualidade. Tem que alguém aprender, conhecer, desenvolver, que é o sacerdote. A vida do sacerdote ela é voltada à espiritualidade. Está entendendo? Nós vivemos a nossa vida comum, no dia a dia. Temos que trabalhar, voltar, nossas obrigações e compromissos. Nós temos obrigações e compromissos. O sacerdote é aquele que se dedica a vida a conhecer o espiritual para orientar os filhos na terra. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Admiro quem tem esta coragem de ser sacerdote. Porque para você praticar o amor, você tem que ter muita coragem. Porque o que vai acontecer? Você vai auxiliar as pessoas, você vai ajudar as pessoas com o que você tem, com o seu tempo, com a sua fala, com o seu conhecimento. Vai muitas vezes tirar do bolso para ajudar a pessoa. E o que você vai receber de troca? Não pode receber nada de troca. Porque se você está dando a alguém aquilo que ela não tem, ela não pode te dar de volta. Você está suprindo a necessidade dela. Então é dar o amor,
Ajudar as pessoas sem ver a quem e sem esperar nada em troca. Talvez você receba ainda a ingratidão como pagamento. E todo sacerdote que é digno, que tem a dignidade, que está em Deus, ele sabe da missão que lhe foi confiada. E ele cumpre essa missão com dignidade. Ele entende, compreende e aceita essas circunstâncias. Por quê? Porque ele tem uma espiritualidade que orienta ele que estas questões são comuns e naturais. Isso é muito importante saber. Débora Teto, um abraço, boa noite. Então vamos lá, ao critério de... Então é muito interessante quando você for procurar um líder religioso, que ele seja uma pessoa idônea. Se você não sabe o que é idôneo, procura saber. Se não, pelo menos a pessoa mais assertiva possível. Porque se ela vai cuidar do teu espiritual, ela tem que ser uma pessoa responsável, a ponto de se preocupar com você. Toda vez que a gente fala, no nosso ritual a gente fala colocar a mão na sua cabeça. Os evangélicos também colocam a mão na sua cabeça, pedem, né? Posso colocar a mão na sua cabeça, fazer uma oração para você, interceder por você. É mais ou menos o que a gente faz também. Mais ou menos o que a gente faz também. O padre também dá a instrução, dá a bênção, né? Instrução quando precisa, né? Dá a bênção, muitas vezes o padre reza por você, porque ele é a autoridade para poder pedir por você, porque ele é um sacerdote também. Sabe? Então, quando a gente vai buscar uma espiritualidade, o representante dessa espiritualidade na Terra tem que ser uma pessoa que pelo menos busque estar no sentido mais correto possível para que ela possa auxiliar você. Né? Como eu falei, admiro aqueles que são sacerdotes que buscam dentro da espiritualidade a melhor postura possível. Claro que a gente tem as nossas fragilidades, nós somos falhos e temos também os nossos momentos. Vamos lembrar do Papa que deu um tapinha na mão da moça lá, e também não sabia o que estava acontecendo do ser humano, a pessoa está puxando ele, né? O outro já tinha levado um tiro, sabe Deus que sai dali, uma faca? Não se sabe, né? O que passa pela cabeça humana. Né? Não justificando, mas tentando entender que ele é um ser humano como nós, só que ele é um representante da Igreja Católica. Existem os nossos representantes, enfim. Né? Quando você for procurar um terreiro, você for procurar alguém, você está dolorido muitas vezes. Dolorido, olha aqui. Você está com a cabeça a mil. Né? Não se deixe aproveitar de você. Busque, tenha critério, tenha o discernimento para que essas pessoas possam de fato auxiliar, ajudar e orientar você aqui na Terra, independente de quem seja. Isso, critérios, nós é que temos que ter, né? Porque seres humanos comum. Quando eu perguntei para vocês há pouco, qual é a religião ideal para a gente seguir? Não existe a religião ideal. Existe aquela religião que a sua consciência, a sua inteligência, seu intelecto, aceita como a mais próxima daquilo que você quer para a tua vida. Tá? Tem pessoas que começam trabalhando dentro dos rituais de Umbanda, de Candomblé, e essas pessoas chegam a um determinado momento da vida que elas desistem da sua prática religiosa e vão, né, por convencimento ou por questão de decisão própria, ir para buscar outra religião. Sem problema? Claro, problema algum, não tem problema nenhum. Você tem mesmo que procurar nesta terra. Procurar a felicidade, procurar o seu caminho, direitar as vossas veredas. Né? E agora eu quero citar um tópico aqui bem interessante. Se você era aquele... porque a Umbanda não faz feitiço para amarrar, para matar ninguém. Tá? Fica bem claro isso. Muito menos as outras questões afro, né? Candomblé, enfim, etc. Não tem a ver com a prática religiosa, tem a ver com a pessoa. Tá? Se você vê um trabalho na esquina, né, numa encruzilhada, uma galinha, uma vela preta, gente, aquilo ali não é Umbanda. Aquilo ali é uma pessoa que fez. Não é a religião que fez, é a pessoa que fez. Está entendendo a diferença? Aquela prática ali não é religiosa, aquela prática pessoal. Tá? Então é qualquer coisa. É feitiçaria, é macumbaria, é qualquer coisa, menos Umbanda. Tá? A Umbanda é a Umbanda que foi trazida por Eusébio, né? Ela é a genuína Umbanda, ela tem 7 orixás. Nem Exu tem. Né? Pode procurar aí que você vai ver que não tem nem Exu. Ela foi agregada. A Umbanda foi uma religião, é uma religião, né? Tem por 100 e poucos anos, ela é genuína brasileira e ela foi agregando. Ela agregou Exu,
agregou outros orixás como o Baluayê, o Mulu, também agregou Nanamburuque, e vai agregando, vai agregando, vai agregando. Agregou os ciganos, né? Que os ciganos encarnados, onde que iam trabalhar o seu espiritual? Dentro dos rituais de Umbanda, que tem a vertente de lá, o povo do Oriente, o povo dos ventos, enfim, né? Então a gente não vai chegar a um conceito de que tem que trabalhar desta forma, tem que ser desta forma, porque a prática espiritual, a espiritualidade, ela não tem cor, ela não tem carteira assinada com ninguém. Se você não for incorporar hoje, ela vai incorporar outra pessoa, ela vai continuar o seu trabalho espiritual, sabe? Vai fazer a diferença num banco de praça, na casa de alguém, onde você for, a tua espiritualidade vai com você. Isso tem que ficar muito claro, né? A tua espiritualidade não está fadada, sedada a estar dentro de um terreiro, de uma igreja, de um barracão, de um templo. Ela é algo vivo. Espiritualidade é algo vivo dentro de você. Por isso que o Cristo, quando andava por esta terra, disse: orai, né? Que vem daqui, vem da boca. Na verdade, a oração não vem da boca, a oração vem do coração, porque ele disse, Jesus, eu sempre falo, eu brinco com o pessoal, né? Jesus foi tão sacano no sentido assim, deixou tudo amarradinho para nós. Ele falava uma coisa e ele amarrava lá na frente para você não ter que dar aquela desculpinha, né? Fala a boca, ele disse, fala a boca que está cheio o coração. Então ore, deixou amarradinho. Orai, mas também vigiai. Quando você vigia, olha só, eu oro porque é a minha prática religiosa. Eu vigio porque é a minha prática espiritual. Eu tenho que cuidar do meu espiritual, eu tenho que vigiar minha palavra, eu tenho que vigiar meu pensamento, eu tenho que vigiar se eu estou olhando meu irmão com olhos espirituais. Isso é espiritualidade. A prática religiosa já disse para você, não julgares. Na mesma medida que julgares, será julgado, né? Mesmo galardão. Todo trabalhador, você trabalha no teu plano espiritual, é digno do seu salário. O salário do pecado é a morte. Jesus deixou tudo amarradinho, já fazendo a distinção do que é prática religiosa e do que é espiritualidade. É a gente que tem que ter a consciência, o discernimento, evoluir espiritualmente e aplicar a nossa espiritualidade onde quer que a gente vá. Oi José, Marcelo, bem-vindos. Apoio muito mais lives e ensinamentos assim nos próximos dias, né? Tendo tempinho a gente tá aqui, José, né? Então é isso, meus irmãos. O recado espiritual é esse. Tenham fé. Acreditem que tudo isso vai passar. Mas se você não tiver essa fé, se você for só aquela pessoa que frequenta os templos, os terreiros, barracões, igrejas, e você não tem a fé vibrando aqui, você está orando da boca para fora, está acreditando em Deus da boca para fora, fica complicado. E como que eu vou saber se eu estou tendo isso ou não? Aí eu também me pergunto, tá? Só para você saber, eu sou humano e me pergunto, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou me comportando da maneira que o Cristo, que o Deus olha e consegue me enxergar na terra com uma centelha, uma fagulha de luz, a ponto de quando ele chega aqui, ele pode dizer assim, vem comigo meu filho. E meu Deus, né? Tudo que eu quero é que ele possa fazer isso. Talvez você tenha até pensado assim, você praticando essa religião você não vai para o céu. Mas não é a prática religiosa. Nunca foi e nunca será. Né? Não é. É a prática espiritual. Não é o que eu faço, é como eu faço. Quando eu acendo uma vela para um anjo da guarda meu, ou para um anjo da guarda de alguém que está precisando, eu sei que ali eu estou depositando o meu carinho, o meu amor para que aquela pessoa se levante. Então é impossível que o Deus venha fazer a dissolução disso, que a vela que eu acendo está errada. Porque não é o que eu estou fazendo. Podia ser uma vela, podia ser uma comida, podia ser um banho de descarrego, podia ser um louvor, podia ser um canto, né? Eu não podia estar fazendo aquilo da boca para fora, eu não posso louvar da boca para fora. Eu não posso acender uma vela por acender. Eu não posso preparar um banho, que a gente sabe, quem Tia Branca está aí, está assistindo, sabe, né? Lisângela, Henrique, sabe como é preparar um banho. Tem ervas que eu tenho que ter conhecimento, mais de conhecimento, sabedoria. Conhecimento vem da prática religiosa. Sabedoria de poder fazer as rezas, as orações e praticar a espiritualidade imantando aquele banho.
Você vai pegar a erva, tem ervas que são solares, tem ervas que são lunares, né? Isso é prática religiosa. Aí eu pego essa macera, eu pego essas ervas, determinadas ervas, dependendo do que aquela pessoa acredita, Luiz Alberto, eu vou macerar. E quando eu macero essa erva, é a minha prática espiritual. É a minha espiritualidade. Viu que diferença? Aí eu coloco daquele banho, eu coloco a minha energia naquele banho, que aquela pessoa vai ser curada. Vai passar aquele tormento, vai passar dependendo do problema que ela tenha. Então eu vou usar ervas solares para um determinado momento, vou usar ervas lunares para outro. Eu vou ter que pedir licença à natureza, aquela árvore, dona árvore, eu vou arrancar um galhinho seu para te dar um filho que precisa. A gente chama isso de ossanha, ossanim. Eu pedir licença para o Senhor das ervas. Vou macerar aquela erva. Vou colocar uma defumação para firmar o banho, acender uma vela do anjo da guarda para aquela pessoa. Aí eu vou pedir licença para ajudar para aquela pessoa, para poder jogar aquele banho nela. E aí tem todo esse preceito que é espírito, que é religioso. Cida é um preceito que é religioso. E aí tem a minha prática espiritual. Se eu não colocar no meu coração aquilo que eu estou fazendo, eu só estou praticando religião. Não estou praticando espiritualidade. Essa faz toda a diferença. Quando eu canto, quando eu toco o tambor, né? Eu tenho que ter o que naquele momento? Eu tenho que sentir mais do que saber. Mais do que saber, eu tenho que sentir. Aí tem pessoas que estão iniciando agora, né? Nos rituais. A pessoa pergunta assim, eu estava lá balançando para frente, para trás, né? E quando me vi, estava lá no meio. Será que eu incorporei? Né? A gente sempre brinca. Então faz isso de novo agora. Tenta incorporar agora. Daí a pessoa, não é bem assim. Né? Então, a pessoa já sente que aquilo era espiritual. Na mesma coisa acontece quando o Espírito Santo desce dentro das igrejas. Eu acho bonito aquilo. Para mim, desculpa, não é no sentido de comparar, mas é a manifestação da espiritualidade dentro daquelas pessoas. O que mesmo acontece dentro do terreiro. Às vezes é tão parecido. Né? Quando eu vejo os incensários balançando o incenso dentro da igreja católica, assim, é isso que a gente faz, né? Antes de iniciar os nossos trabalhos. Nós defumamos, né? Jéssica, um abraço. Nós defumamos as pessoas, defumamos o ambiente, porque a mirra foi trazida pelos reis, né? Magos lá quando Cristo nasceu, está inserido na nossa circunstância e está agregado ao nosso dia a dia. Então tem coisas que vêm junto conosco que são milenários de prática religiosa. E os ensinamentos não mudam de prática espiritual. Não mudam. Então que a gente possa fazer as distinções do que é espiritualidade e do que é religiosidade. Então eu digo e afirmo para vocês, existem religiões, a espiritualidade não depende da religião. A religião depende da espiritualidade. A espiritualidade não depende da religião, mas a religião depende da espiritualidade. Para ser uma religião que realmente esteja na terra, dirigida por homens, capazes de ter a consciência que o Cristo de Deus, o Pai, o sacerdote, Deus Todo-Poderoso, né, está agindo ali, ela precisa ter a prática espiritual. Tem que ter tudo com olhos espirituais. Tem que pedir a Deus como Deus quer que façamos as coisas. Aí as coisas começam a acontecer. Está entendendo? Essas são as diferenças, Paula. Essas são as diferenças de espiritualidade e religiosidade. Tem uns N exemplos. Né? Para as pessoas que têm mágoas, né? Isso não é incomum. Pessoas que passam por traumas. E é difícil, se tem uma coisa que é difícil tirar, é o tal do trauma. Né? A questão das mágoas. Um exercício de prática religiosa que sem espiritualidade ele não funciona. Tá? Hoje nós estamos limitados, mas assim, Tiago Rocha, um abraço, meu querido. Tem um exercício, uma prática religiosa, que se você praticar ela com a espiritualidade, faz toda a diferença, você se liberta disso. Nós estamos limitados para fazer isso agora. Mas nós estamos rodeados aqui de lugares onde a gente pode fazer essa prática. Uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente tem essa mágoa, e isso funciona muito, gente, quando você perder um grande amor, quando você perder um parente, quando você não está se encontrando, né?
existe uma mãe zelosa chamada Iemanjá. Para os africanos ela fala Iemonja, mas não faz mal. Rainha do mar, né? Aquelas conotações que todos têm. No catolicismo ela é Nossa Senhora dos Navegantes, no sincretismo, perdão. Ela é Nossa Senhora dos Navegantes. O momento de você ter um encontro com a espiritualidade, o momento de você ter encontro com Deus, é você se dirigir até a praia. A pé, de ônibus, bicicleta, Uber, moto, carona, pede pro papai, a gente pede tanta coisa para os outros, né? Tá difícil de ir, dá para pedir também. Cara, me leva até a praia. É interessante que alguém leve você até a praia. Aí tu senta de frente para o mar. Senta de frente para o mar e chora. Chora. Chora de sair soluço. Abre o teu coração naquela hora ali. Que eu tenho certeza, absoluta certeza. Quem é Espírito Santo vai sentir o Espírito Santo. Quem acredita em Iemanjá vai ver a própria Iemanjá vindo do mar e abraçando você e tirando tudo isso de dentro de você. Mas chora feito criança. Bota para fora. Fala com ela. Diz: minha mãe, eu não aguento mais essa situação. Eu estou passando por isso. Fala como se estivesse falando para Deus. E é isso que está acontecendo. Dentro da nossa prática religiosa, a gente fala com Iemanjá, que é uma deusa, que está subordinada a Deus Todo-Poderoso. É a nossa prática religiosa. Não há mal nisso, entendeu? Muito pelo contrário, há cura nisso, porque a gente acredita que Iemanjá é aquela que traz a saúde. E se você está com problema, está com mágoa, você está doente. E você precisa se libertar disso. Você precisa ir até o mar, né? Já tendo a oportunidade que temos o mar tão próximo aqui, nós temos as soluções para o nosso problema tão próximo aqui. Vai lá e chora tuas pitangas, põe tuas mágoas para fora. Isso é prática religiosa. Se você fizer isso de coração, tenha certeza, absoluta certeza, você vai sair com pelo menos 100 quilos a menos de lá, né? Simples assim. Não teve vela, não teve feitiço, não teve, né, uma gira, um monte de gente tocando tambor para tirar isso de você. Em quem está a solução? Na tua espiritualidade. Como? Na tua prática religiosa. O que você faz? Não. Como você faz isso. Tá? Então, para a gente não se estender mais, o recado que a gente tem do nosso amigo Sete Encruzilhadas das Almas, para quem conhece. Para quem não conhece, meu Deus, esse cara está falando em Sete Encruzilhadas. Eu estou falando em Sete Encruzilhadas das Almas, sim. Eu sei o que ele já fez para tantas pessoas, né? Eu sei quantos meninos do projeto Vontade de Deus, né, da CEF, já foram orientados por ele e estão no caminho do bem até hoje. Estavam no submundo das drogas e hoje estão bem. Hoje são até sacerdotes, né? Hoje são não chega a ser pastor, mas ele é um propagador da palavra, né? O Emerson sempre está conosco lá, ele é do cunho, né? Religioso, evangélico, mas ele se curou lá dentro da instituição. Conheceu, auxiliado por Sete Encruzilhadas das Almas lá atrás. Ele teve que ir para essa vertente. Ótimo! Continua assim, Emerson. Continua levando a palavra, o canto, os louvores, através dessa voz fantástica, junto com a tua esposa, a todos, né? Ali Jéssica, Adriano Santana, Paulo Olivetti, Nando, né? São exemplos, né? Exemplos para nós. De firmeza, Luiz Alberto, sair da droga, basta ter força de vontade. Força de vontade junto com a sua religião, junto com a sua prática religiosa, exercendo, praticando, enfim, né? Esse imenso mentor, Sete Encruzilhadas das Almas, e toda vez que ele chega assim, que Deus nosso Senhor abençoe todos os meus filhos. Se um Sete Encruzilhadas das Almas fosse um praticante do mal, ele não diria isso. Porque estaria dissolvendo o que ele fazia se fosse o mal. Ele não chamaria Deus para estar conosco. Não nos orientaríamos a estar sempre ajudando as pessoas. Tá? Temos a casa, que é o Filhos de Iemanjá, que ajuda, auxilia as pessoas. Trabalhamos para as pessoas, auxiliamos gratuitamente,
na medida do possível que nós fazemos. Temos as cirurgias espirituais na nossa casa. Todas as segundas-feiras nós temos palestras como essa, né? Não é só eu que sou palestrante, e mais pessoas. Tem o Denilson, tem o Alex, tem o Eberval, né? Tem o Marquito, que também sempre estão lá. E sempre pessoas que estão, sempre tem alguém para dar uma palavra, sempre dar um ensinamento. E hoje nós estamos o quê? Tendo que estar falando com você por aqui, né? Sabemos que o aparelho o celular é usado para muita maldade, mas aqui nós estamos fazendo o exercício da prática religiosa e espiritual. Então não é o que nós estamos fazendo, mas sim como estão fazendo. Sueli Cristina, Cida, Guilherme Ferrara. Oh, Guilherme está fora do Brasil, salve! Deus abençoe você, Cleiton. Parabéns, obrigado, meu querido. Temos todos esses trabalhos, né, estendidos para auxiliar as pessoas gratuitamente. E nós estamos aqui para isso, para te dar uma palavra de conforto, de que nessa situação você se mantenha na tua fé, independente do seu credo religioso, mas que você tenha a espiritualidade acima de tudo, tá? Então boa noite para vocês, Kelly, obrigado pela presença, obrigado a todos os meus irmãos que puderam ouvir, compartilhe se puderem, né? E depois eu respondo comentários de vocês. Se tiver alguma pergunta pode fazer aqui, né, nos comentários. Depois eu respondo para vocês. A nossa casa está limitada hoje, por enquanto, né? Nós tivemos um trabalho agora, não pode se estender muitas pessoas, nós somos 140 membros, mas tinha 47 membros nesse domingo, que foi à tarde. Eu espero que tão logo passe isso para a matéria, porque para o espiritual não passou, né? Eu espero que passe logo isso tudo e que a gente possa escutar novamente o som dos tambores, né? Que é aquele tambor que quando bate, vibra, né? A gente sente, né, que o nosso mentor espiritual está aqui. E saiba distinguir se é o teu mentor, se é o teu protetor, se é o teu guardião, né? Se é o teu mestre que está contigo. Sempre saiba sentir isso. Se você tem dúvida, pergunta para o teu dirigente. Ele tem a obrigação de te orientar, tá? Não é só nós que vamos fazer, é seu dirigente. Que o dirigente cuida de você. Então que nós possamos logo ouvir esses tambores, Larissa, Nando, que a gente possa ouvir logo esses tambores e sentir a vibração dos nossos mentores, que eles possam incorporar os nossos corpos, como assim faz o Espírito Santo, que eles não deixam de ser Espíritos Santos, né? E que a gente possa voltar a auxiliar as pessoas que tanto necessitam, que tanto precisam nesta terra. Que vocês que estão assistindo possam ser os propagadores do amor, mas do amor ágape, aquele que olha incondicionalmente a pessoa, né? Hoje parece que nós estamos tendo preconceito de estar próximo do outro, temos que respeitar, vamos se cuidar, vamos se cuidar. Mas aqui tem que vibrar, não pode falhar, tá? Quando você olha para alguém, você precisa ver nesse alguém a manifestação do Cristo nele. Temos que olhar o próximo de maneira que temos que entender o grau de evolução dele, mas olhar ele como irmãos que somos todos nós. Nós somos todos frutos da mesma semeadura. Nós somos todos sementes, né, fagulhas, centelhas divinas criadas por Deus, no Senhor. Frutos do amor. E é assim que a gente tem que se comportar uns com os outros. Respeitando, amando, ajudando, auxiliando. Tem as questões de se desentender? Claro que tem, faz parte. Mas isso dá e passa, né? Com os verdadeiros irmãos que brigam logo depois já estão dando risada juntos novamente. Que assim sejamos nós, sem a violência, sem a raiva, a fúria, a cólera. Só que estejamos os nossos momentos normais como qualquer outro ser humano. Que acima de tudo prevaleça o amor. Existem duas coisas, o amor e a fé. A mais importante de todas é o amor. Mas o amor não existe em prática. Então, se na sua religião tem amor, ela tem uma prática religiosa, com certeza tem uma espiritualidade sadia. E lá você tem pessoas sadias, lá você tem pessoas amorosas, pessoas que querem o próximo, pessoas que ajudam e auxiliam os demais. Isso que é importante. O mais importante de tudo é isso. Quando Cristo chegar, eu espero que seja breve, ou logo, aí Ele possa encontrar a gente e nós que sejamos aquele que será deixado, e não aquele que será levado. Não no sentido não ir com Ele, mas no sentido porque se estamos aqui, né? Se estamos aqui nesta terra, é para vivermos exatamente como o Cristo quer. Então, boa noite a todos, não quero me estender mais, senão ficar cansativo. Boa noite a todos, fiquem com Deus, que a paz de Deus Pai Todo-Poderoso, Oludumaré,
Tupã, Alá, entre todos os nomes que Deus tem, né? Elohai, Elohim, Elohim, El Shaddai e tantos nomes que Deus tem, o mais importante é que Ele vibre dentro de você e faça diferença em toda a sua vida. Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado a todos pela presença. Deus abençoe. Tchau.